Estamos de volta, minha gente, aqui pela tela do Canal 11, programa especial de segunda-feira. Como a gente havia prometido, estamos recebendo nesse momento o vereador Carlos Júnior. Pode chegar, Carlos Júnior, para a gente falar a respeito dessa polêmica, né, que tem circulado através das redes sociais. Acredito que você é sabedor, inclusive a Câmara Municipal colocou uma nota, né, debatendo sobre essa situação. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito prontamente o nosso convite. O que você tem a falar em relação a este assunto? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, à Rede TV, em nome do meu amigo Ricardo Menezes e a todos que compõem esta TV Vale do Itapecuru. Queria deixar os meus cumprimentos iniciais a todos os itapecuruenses que estão, neste momento, assistindo este belíssimo programa, líder de audiência. E queria dizer, inicialmente, que o importante, se nós formos ver a natureza dessa redução, o importante não é quem foi o responsável pela redução do preço do botijão de gás, mas sim a real redução, né? Nós temos que entender que o bom foi que os nossos munícipes foram contemplados com uma luta incansável de muitos anos, na qual se formou um verdadeiro cartel, uma rede de cartel em Itapecuru-Mirim, né, colocando o preço de sobremaneira o preço do gás a preços exorbitantes, a quase R$40 a mais do que o preço no município de São Luís. Mas assim, é preciso dizer também, ao lado de entender que o importante foi a redução, mas nós não podemos ser injustos com alguns personagens, com algumas pessoas que lutaram pelos munícipes, né, que entenderam que isso era prejudicial aos nossos munícipes e que correram, de certa forma, dentro do seu âmbito de competência, dentro de suas forças, atrás para que houvesse a redução. Inicialmente, é preciso dizer e lembrar que esta luta da redução do botijão de gás, ela não começa de agora. Ela foi iniciada pela Câmara Municipal na gestão anterior. Eu lembro-me bem que o vereador Carlos Júnior, naquela oportunidade, não era presidente da casa, a professora Edna e o vereador Abraão Martins, o vereador Nicinho, formamos uma comissão especial, na qual iniciamos um trabalho visando a redução. Chegamos a convocar todos os revendedores de gás deste município, né, pegamos toda a documentação, mas, enfim, nós esbarramos em um princípio constitucional que nos bloqueava de tentar uma diminuição, que é o princípio da livre concorrência. Na verdade, claro que entendíamos também, já desde aquela época, que havia um cartel em Itapecuru, mas nós sabíamos, e para provar que existia esse cartel, era preciso algum dos revendedores dizer que era forçado a manter um preço único. Então, isso é muito complicado, muito difícil. Mas nós lutamos, andamos, e, infelizmente, não conseguimos obter êxito. Quando chegamos nessa legislatura, os nossos vereadores com gás para lutar, para brigar, o vereador Zeca Cruz, diga-se passagem, foi um vereador também que desde o início vem cobrando uma atuação da Câmara nesse sentido de lutarmos, continuarmos essa luta pelo botijão de gás. Nós formamos, não uma comissão, mas todos os vereadores da casa passou a lutar por este objetivo. Tanto é verdade que nós formamos uma comissão de vereadores e fomos algumas vezes ao conversar com o presidente do PROCON, o doutor Duarte Júnior, que sempre nos atendeu de forma cordial. E uma das vezes, nós fomos parabenizados pelo doutor Duarte Júnior, na qual ele disse que a Câmara de Itapecuru, ela era pioneira na aprovação de uma lei que caçava o alvará de funcionamento daquelas empresas que fossem reconhecidas como se fosse integrante de rede de cartel, tanto revendedor de gás como de combustível derivado de petróleo, todos aqueles bens derivados de petróleo. Nem São Luís não conseguiu fazer a lei que ele disse, que eles tentaram e não conseguiram. Então a Câmara estava dando exemplo. Isso nos orgulhou muito, esta Câmara Municipal já ter sido dado largada a este projeto de lei, que já é lei, já foi sancionado. Pois bem, e nesta oportunidade, ele nos disse que o prefeito municipal Miguel Laonde também já estivera lá algumas vezes, cobrando, né, pleiteando que fosse tomada alguma medida. E naquela oportunidade, ele também nos relatou a dificuldade de se reduzir o botijão de gás, o valor, justamente por conta do princípio constitucional da livre concorrência. Ou seja, pelo princípio da livre concorrência, qualquer comerciante empresário ele pode vender o bem do preço que ele quiser. Não importa. É o consumidor que vai escolher se ele compra lá ou não. Acontece que em Itapecuru não existia diferenciação de preço. Aí é que está o ponto do negócio. Todo mundo vendia pelo mesmo preço, ou seja, uma nítida formação de cartel. Mas, para se taxar de cartel, que é um crime contra a ordem econômica, é preciso provas. E essas provas eram difíceis. Mas o doutor Duarte Júnior pediu
um mês, que ele ia abrir um procedimento sigiloso, por isso é que ninguém alardeou, mas o prefeito municipal Miguel Alwande, todos os vereadores sabiam que existia um processo sigiloso desenvolvido no âmbito do PROCON, presidido pelo doutor Duarte Júnior, no sentido de tentar viabilizar essa redução do preço, identificando aquelas pessoas que estavam, de certa forma, coagindo os outros empresários a vender pelo mesmo valor. Foi assim que se chegou nesse ponto final, hoje, o ponto culminante, na semana passada, aonde, após todo esse procedimento sigiloso, bem presidido, e eu queria parabenizar o doutor Duarte Júnior, neste ponto, chegou-se a redução do valor do botijão de gás. E assim, quando eu falo que não importa quem conseguiu, quem tentou, o que importa é que houve redução, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber parabenizar, né, as ações de quem realmente lutou. Porque é ruim, às vezes você é um servidor público, você tem um cargo público, e às vezes luta por uma classe, luta por um objetivo, por uma meta, e não tem o reconhecimento popular. Afinal de contas, a gente vive do reconhecimento popular, isso que nos dá legitimidade para continuar lutando. E o próprio doutor Duarte, aí vem as polêmicas, né, que você falou inicialmente, as polêmicas das redes sociais. Para lhe falar a verdade, eu nem sabia que estava tendo essas polêmicas, essas postagens, porque você sabe que semana passada foi uma semana muito assoberbada para a Câmara, onde nós estávamos participando ativamente de um projeto responsável da doutora, que tem que parabenizar a doutora Flávia Nava, um projeto de dar uma nova formatação aos conselhos municipais, né, cursos de capacitação para que eles possam realmente serem fiscais do Poder Executivo, e aí culminou com uma capacitação para os presidentes de câmaras e vereadores daqui da região. E por incrível que pareça, devido já a esse primeiro semestre que foi muito agitado na Câmara, muitas audiências públicas, né, um novo momento de dar uma reformulação administrativa àquela casa, uma reorganização, por incrível que pareça, na sexta-feira eu tive um pico de pressão muito grande, que inclusive tive sangramento pelo nariz. Então eu fiquei um pouco isolado, procurei me isolar das atividades da Câmara para ver se eu me recuperava. Foi quando, para minha surpresa, uma assessora do PROCON me ligou, me perguntando o que estava acontecendo, e me mandou 2 prints de mensagens, né? Um de um cidadão de Itapecuru, que eu prefiro não falar o nome, e outro de outro cidadão também de Itapecuru, bem conhecido, que eu prefiro não falar o nome, por educação e por respeito a eles, embora eles não tenham respeito pela população de Itapecuru. Dizendo que o PROCON, a Câmara e a Prefeitura não tinham nada a ver com a redução do gás. E eles estavam preocupados, não só pela questão de querer ser pai da criança, como eles afirmam, não, mas por uma situação do PROCON ser um instituto que está tendo reconhecimento estadual, com o seu belo trabalho, presidido pelo doutor Duarte Júnior. Foi quando eu fui perceber a seriedade da situação. Entendeu? E aí foi quando a Câmara Municipal, não o vereador Carlos Júnior, como eles colocam, não o presidente da Câmara, mas a Câmara Municipal, no seu todo, em sua maioria, deliberou pela colocação de uma nota de esclarecimento. Afinal de contas, eu pergunto a você e a todos os itapecuenses, se o Ministério Público, a promotora, se os vereadores, se o prefeito municipal e o PROCON não conseguissem reduzir o valor do gás, quem que ia conseguir, Ricardo? Eu acho que as pessoas têm que saber que o povo de Itapecuru é um povo inteligente, um povo ordeiro, um povo que raciocina. Não é aquele povo que é levado pelo cabresto. Então, eu queria dizer a todos os itapecuenses, na minha pessoa, na pessoa de todos os vereadores, não importa a gente quem conseguiu a redução do gás. O que importa é que temos a consciência limpa e que não esquecemos as pessoas que nos ajudaram. Afinal de contas, quando eu digo as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos representantes do povo de Itapecuru. E se ajudar o povo de Itapecuru, ajudar a Câmara de Vereadores. E eu queria que enaltecer publicamente a figura do doutor Duarte Júnior, na qual ele presidiu esse procedimento sigiloso, pleiteado pela Câmara, por todos os vereadores, todos, indistintamente, todos os vereadores da Câmara tinham interesse e lutaram para que esse momento chegasse, pelo prefeito municipal, que desde o primeiro dia de seu governo estava indo ao PROCON, né, pelo Ministério Público, que também é nossa parceira. A doutora Flávia vem fazendo um trabalho excepcional em Itapecuru, ao lado da Câmara Municipal de Vereadores, né, tentando resgatar a moralidade administrativa do nosso município. Então, quanto a isso, nós temos a consciência limpa, que estamos desenvolvendo um bom trabalho na Câmara e que vamos entregar uma Câmara diferente. Vamos entregar uma Câmara, não queremos ser não queremos ser melhor do que as outras câmaras que passaram, mas eu tenho certeza que estamos fazendo um papel diferenciado da nossa cidade. Carlos Júnior, está vindo aí a audiência pública, não é isso? Fale um pouco para a gente. Já tem uma data programada? Bem, a audiência pública ela ia existir já
No dia que nós fomos lá, onde o presidente do PROCON, nós propomos a ele que fizesse uma audiência pública. E ele é uma pessoa super responsável. E ele disse, Carlos Júnior, e disse aos outros vereadores que estavam compondo aquela comissão, representando todos os vereadores da casa. Porque eu sempre digo, onde tem um vereador, todos estão representados. Ele disse, nós não podemos criar uma expectativa, uma falsa expectativa aos itapecuruenses. Não saberemos se vamos conseguir diminuir. Então, já pensou, se a gente faz uma audiência pública, promete reduzir e não consegue devido à proteção constitucional, a gente estaria trazendo um mal maior. Ele é muito responsável. E ele diz, não, vamos deixar para fazer essa audiência pública depois desse procedimento sigiloso, depois que nós conseguirmos, se nós conseguirmos realmente reduzir o valor do botijão de gás, a gente faz uma audiência pública para dar uma satisfação à sociedade de Itapecuru. Rapidinho, não querendo te interromper, inclusive nós acompanhamos a visita que foi feita pela equipe do PROCON, uma ação sigilosa, como você já falou a respeito. A assessoria do presidente Duarte Júnior orientou a nossa equipe até que não tornasse pública essa informação, que tivéssemos a disponibilidade de pessoalmente acompanhar as visitas ponto a ponto, em cada endereço. Exatamente, os nossos amigos telespectadores já puderam, inclusive, acompanhar essas entrevistas que nós fizemos nesse acompanhamento, a cobertura especial que o Canal 11 fez nessa visita, juntamente com a equipe do PROCON. Pois é, então ele pediu que essa audiência pública fosse feita depois. Então, realmente, graças a Deus, esse procedimento sigiloso teve êxito, né? O valor do botijão de gás foi reduzido, agora ele ia fazer uma audiência pública. Como houve todos esses problemas, né? Essas pessoas insatisfeitas, essas pessoas que querem chegar ao poder de qualquer forma e como não chegam, não admitem a melhora do município, não admitem a melhora da imagem da Câmara, ficam proferindo palavras sem o mínimo nexo de causalidade, e teve conhecimento do PROCON, ele pediu para antecipar para quinta-feira já, na próxima quinta-feira, salvo engano, dia 10 de agosto, às 6 horas na Câmara Municipal. E aqui eu queria convidar todos os munícipes que se sintam prejudicados pelo alto valor do botijão de gás para estar nesta audiência pública, porque é a hora de nós reclamarmos para quem de direito tem o poder de manter ou até diminuir mais o valor do botijão de gás. Porque se nós vamos fazer uma audiência pública para tratar do preço do botijão de gás e não for ninguém, o presidente do PROCON vai dizer que eu estava mentindo, que todo mundo estava satisfeito com o valor do botijão de gás. E, na verdade, nós sabemos que ninguém estava satisfeito, né? Nós sabemos que a maioria da nossa população é carente, tem dificuldade de aquisição desse botijão de gás. Tem a hora de vocês, itapecurenses, estar na Câmara quinta-feira para cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, cobrar do Ministério Público e cobrar do presidente do PROCON. Porque nós sabemos que o preço foi reduzido. Mas, com certeza, eles não estão satisfeitos com a redução do valor de gás. Certo? Os empresários não estão satisfeitos. Eles tiveram uma redução na margem de lucro. E eles vão, com certeza, atrás de medidas judiciais para que eles possam ser garantidos pelo princípio constitucional da livre concorrência. Então, não é hora de nós baixarmos a guarda. Não é hora de nós nos acomodarmos. É hora de nós irmos para a Câmara e mostrar para quem vai lutar por nós, que é o prefeito, são os vereadores, e o Ministério Público, e principalmente o presidente do PROCON, que nós necessitamos do apoio deles. Então é assim que eu convoco, nesse sentido que eu convoco todos os itapecuruenses para estar na quinta-feira, na Câmara, às 6 horas, para tratar da questão do gás, não só do gás, é do gás e da questão de todos os derivados do petróleo, como a gasolina também, né? Qualidade da gasolina, a questão do cartelismo e principalmente o gás. Né? Vocês devem estar lá para a gente tratar da redução, da manutenção da redução, redução até maior, e estar lá e dizer que nós agradecemos ao que as autoridades fizeram por nós, mas também queremos que eles continuem lutando para manter, porque sabemos que eles irão atrás de manter esse valor mais elevado. Então é importante a participação de todos os cidadãos neste dia. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos Júnior. A gente tem que continuar aqui com o programa. Vamos conferir rapidinho a nossa entrevista com o jogador Rogerinho. Mais uma vez, muito obrigado. A gente segue aqui com o nosso programa.